O nosso intuito aqui é se preparar para a prova do Enem, né? Tem aí um mês, a gente vai fazer um intensivão aí para você. É a primeira vez que tá todo mundo fazendo? Sim. Sim, eu acho que a Beatriz já fez. Já fez ano passado, né? Então, olha só, deixa eu só contextualizar para vocês. A prova do Enem ela é uma prova de. É como se fosse uma prova de resistência, tá? Então, se você for fazer essa prova como você faz prova de colégio, você vai ser engolida, tá? É uma maratona, são 2 finais de semana, tá? O primeiro final de semana é para linguagens e redação, o segundo final de semana é matemática e ciências da natureza, tá? Totalizando 90 questões em cada final de semana mais a redação. Então, é muita questão. A gente vai ter em média 3 minutos e meio para resolver uma questão. 3 minutos e meio para resolver uma questão. Então, se você entrar para fazer as questões como faz uma questão de prova do colégio, você vai ter muita dificuldade, tá? Muita dificuldade. Mesmo porque, às vezes, vocês têm 1 hora para fazer a prova do colégio e ainda falta. Então, um grande segredo aqui não é o conhecimento, tá? O grande segredo aqui vai ser a habilidade de vocês resolverem questão. Tá? Como é que vocês vão melhorar a sua habilidade de resolver questões? Nesse primeiro encontro eu vou falar sobre a estrutura da prova. Vocês têm que conhecer a estrutura da prova. Como é a estrutura da prova do Enem? A estrutura da prova do Enem, ela é dividida em 2 dias. Vai ter essa quantidade absurda de questões. Só que o que você faz antes da prova também vai impactar no que você vai fazer durante a prova. Então, antes da prova, você não pode, por exemplo, dormir muito tarde, estudar antes na véspera, porque tudo isso vai atrapalhar o intuito de vocês na hora da prova, tá? E na hora da prova em si, você tem que estar ligado que se você gastar muito tempo nas questões, você vai perder a prova toda, tá? Existe uma coisa chamada no Enem, chamada TRI. O TRI eu sempre costumo falar que ele é uma espécie de sistema antifraude do próprio Enem, tá? Como assim? Ele é um sistema anti-chute, na verdade. Então, se você chuta uma questão que você deveria e acerta essa questão que você deveria errar, ele vai localizar essa questão e vai despontuar você, vai prejudicar você na pontuação. Esse é o primeiro ponto, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, como funciona? O Enem ele é dividido em habilidades e competências. Então, ele vai avaliar sua habilidade e competência em determinadas áreas. Por exemplo, na área de ciências da natureza, não vai ter uma questão plena de física, uma questão plena de química, uma questão plena de biologia. Elas vão estar meio que misturadas ali, entendeu? Tem algumas questões que puxam muito mais para física, muito mais para química, muito mais para biologia, mas outras questões tu não sabe definir muito bem se é de química, se é de biologia. Às vezes eles misturam química com biologia, às vezes misturam química com física, às vezes misturam física com biologia e por aí vai. Então ele vai avaliar a tua habilidade de se dar bem com esse tipo de questão, com essa habilidade. Então, por exemplo, vamos dizer que na hora da prova tem uma questão de física. Vou pegar uma questão de física aqui. De uma habilidade. Uma das habilidades do Enem é a parte de ondas. Eu preciso saber identificar e trabalhar e aplicar no meu cotidiano ondas. Que é um assunto que vocês vão ver só ano que vem. Que geralmente a gente vê na segunda série. Tá? E aí, se você tem 2 questões desse tipo, que geralmente cai bastante na prova do Enem, se você tem 2 questões desse tipo, uma fácil e uma difícil, e você erra a fácil e acerta a difícil, o Enem vai entender que você chutou. E por ter chutado, não é justo você ter a mesma pontuação de quem não chutou e acertou. Tá? Então, vamos dizer que dessas 2, a pessoa acerta a fácil e a difícil. Ele está dentro das habilidades. Ele está coerente na habilidade. Ele acertou a fácil.
e errou a difícil. Agora, se tu erra fácil e acerta difícil, tu não tá coerente. Então tu chutou. Então por isso não vai ter a mesma pontuação de quem acertou a fácil e errou a difícil. Como é que se define uma questão fácil e uma questão difícil? Pelo número de acertos dessa questão. Então o TRI só sai depois da prova. A questão ela não vai pré-definida como fácil ou como difícil. Assim, ela tem uma pré-classificação dentro do banco de questões do INEP lá, mas ela não vai pré-definida. Quem vai definir se ela é fácil, se ela é difícil, vai ser o número de acerto. Então, por exemplo, vamos dizer que 1 milhão de pessoas fez a prova do Enem. Desse 1 milhão, 900 mil acertou a primeira questão. E a segunda questão, apenas 100 mil acertaram. Então, a primeira questão vai ser considerada fácil. Muita gente acertou. A segunda questão vai ser considerada difícil. Muita gente errou. Tá? Então, tem esses dois pontos. Por isso que o TRI ele muda de um ano para o outro. Depende de como a prova vem, depende de como a maioria das pessoas assimila essa prova. Então, qual é o grande lance? Eu preciso ter uma estratégia de resolução de prova que leve em consideração isso, que leve em consideração o TRI. Tá? Porque se eu não levar em consideração o TRI e for fazer uma prova de forma convencional, eu vou me lascar. A minha pontuação vai baixar. Então esse é o primeiro ponto. Eu preciso ter uma estratégia muito bem definida aplicada ao TRI. Tá? Segundo ponto, eu preciso entender que prova não é sobre conhecimento. Principalmente a prova do Enem. A prova do Enem é extremamente contextualizada. Eu estava resolvendo um dia desses uma prova na terceira série, uma questão na terceira série do Enem, sobre a parte de ondas, a parte de intensidade sonora. Se você tiver uma espécie de tato muito forte para a interpretação, se você souber analisar e extrair as informações que o texto te dá, você consegue resolver a questão. Era uma questão que tinha todas as informações que você precisaria estavam no texto, ou seja, você não precisaria ter necessariamente um grande conhecimento sobre aquele assunto, porque as informações necessárias para você resolver aquela questão estavam basicamente no texto. E logo em seguida vinha um gráfico. Então a pergunta, ela pedia para você responder baseando na sua análise de gráfico. Então você teria que ter uma habilidade para ler o gráfico e organizar as informações, juntar essas duas análises e responder. Em nenhum momento você precisaria ter um conhecimento prévio para isso. Tá? Então, quando a gente entende dessa maneira, eu entendo que o primordial para eu me dar bem numa prova dessa é a habilidade de resolver questões. E eu não vou conseguir a habilidade de resolver questões se você não tiver inserido fortemente no mecanismo de resolver questões, ou seja, resolver questões. Só que as pessoas pensam que preciso, para resolver muitas questões, eu preciso ter muitas questões disponíveis. Quando não, eu preciso ter poucas questões disponíveis. Porque as pessoas pegam uma questão, resolvem uma questão, erram, gabaritam ela, vê o gabarito, entende ali rapidinho e pula para a próxima. Você não aprendeu nada, você só viu a resposta. Isso também não é suficiente. Então, o intuito dessa maratona de estudo, de preparação intensa, vai ser justamente você conseguir ter um resultado adequado para se preparar para o Enem. Tá? Para se preparar para o Enem. Então, eu preciso me colocar em uma situação de extremo preparo. Eu vou priorizar a minha habilidade de resolver questões. Consequentemente, de forma estruturada, como eu vou resolver essas questões de forma estruturada, ou seja, entendendo o mecanismo da questão, entendendo a estrutura da questão, aprendendo a analisar o enunciado, aprendendo a analisar as situações, eu vou, por consequência, aumentar o meu conhecimento. Então, se eu me deparo com uma questão que eu não tenho conhecimento, mas que eu tenho uma grande habilidade de transformar aquela questão através das informações que ele te dá, principalmente no Enem, isso é muito comum, transformar essas questões numa resposta correta.
Muitas vezes você não vai ter a certeza absoluta, 100% de certeza para uma questão. Mas só o fato de você saber analisar uma questão, você consegue eliminar alternativas que são absurdas. E isso já ou você acerta, ou você chega muito próximo de um chute mais consciente, um chute estruturado. Um chute onde você vai realmente conseguir ter mais habilidade na hora de estudar. Entende? Então é fundamental que você tenha isso na cabeça. Eu não vou me focar muito em conhecimento agora nesse momento de reta final. Eu preciso colocar a intensidade em questões. Tá? Como é que a gente faz isso? A gente faz isso de forma estratégica. Eu não vou chegar e fazer questão à torta e direita aqui. Eu preciso levar em consideração algumas coisas. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faz isso. Como é que a gente começa a montar uma estratégia. Eu vou compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver se vai aparecer com vocês aqui. Tá todo mundo vendo aqui o navegador? Sim. Eu tô. Ok. Agora olha só. Deixa eu só colocar aqui no navegador. Se você for aqui no navegador, você primeiro tem que ter noção. Das matérias que você tem mais dificuldade. Bora entender o seguinte, gente. 50% da prova é redação e matemática. Não tem porquê eu não começar minha estratégia por essas duas matérias. Matemática representa metade do dia de exatas. Tá? 45 questões. Ela tem uma área de conhecimento só para ela. Redação idem. Tem uma área de conhecimento só para ela e representa 1000 pontos. Assim como matemática representa 1000 pontos. Agora, olha só. Física, química, biologia representam 1000 pontos. Então, eu estou dividindo em 3. É como se cada uma tivesse ali aproximadamente 330 pontos divididos ali entre elas. Claro que a divisão não é muito exata, dependendo do ano da prova. Mas uma matéria uma matemática, ela representa 1000. Redação representa 1000. Então, se eu vou muito bem na redação, já vou bem em 25% da prova. Se eu vou muito bem em matemática, eu vou bem em mais outros 25%. Pô, língua portuguesa, eu consigo me sair bem. É muita interpretação. Muita interpretação. Se você tá afiado, então, se você tá afiado para interpretar no modo geral, você também vai, por consequência, vai para a língua portuguesa. História e geografia, muitas vezes, o mesmo processo. História, geografia, filosofia, se você for para interpretação, muitas vezes você consegue pegar esse ritmo. Física, química e biologia já é um pouco diferente. Exige um pouco mais de conhecimento técnico, mas também não foge muito disso. Então percebe que o poder de interpretação aliado a uma habilidade boa de analisar as questões, eu consigo ter um resultado muito melhor. Tá? Eu consigo ter um resultado muito mais efetivo. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. Redação não tem muito para onde fugir. Eu preciso treinar redações. Qual é a média de pontuação da redação de vocês hoje? Que vocês fazem? A minha é de 800 pra cima. Ok. Aí, uns 900 e pouco. Só que a gente usa ajuda, né? Pra pegar repertório, essas coisas. Sim. Como assim? É mais de 900 e pouco. É porque a professora dá uma aula pra gente no laboratório e pesquisa repertório. Então, todos os repertórios que a gente usa, a gente já tinha pesquisado antes. Não é Tá. assim, simplesmente. Como é que você vai treinar a redação a partir de agora? O meu é mais baixo, o meu é 700. Tá. Como é que você vai treinar a redação a partir de agora? Você vai pegar um tema antigo e vai escrever essa redação. Sem ajuda de nada. Entendeu? E aí, assim, tem duas opções. Ou pede para a professora corrigir essa redação. Aí depende da conversa com ela. Eu acredito que ela corrija. Trazer uma para você. Ou você vai numa inteligência artificial e corrige. Tá? Aí só que tem um trabalho de transcrever e tudo mais. Dá um trabalhinho, mas também serve. Professor, no dia de linguagens, o senhor acha que é melhor começar pela redação ou pelas questões? Depende. O que é mais fácil para você? Questões ou redação? Eu acho que é a redação. Então comece pela redação. Eu sempre tenho que começar minha prova pelo que me gasta menos, que me tira menos energia. Entendeu? Sempre pelo que tira menos energia, serve para outras matérias também.
Eu vou selecionar questões que vão me tirar menos energia, que eu consigo resolver rápido, que eu tenho certeza, então dessa forma eu consigo poupar mais energia. A gente vai aprofundar um pouco mais isso. Mas, por exemplo, redação, eu preciso treinar redações. Se eu tô treinando com ajuda, eu preciso treinar sem ajuda. Aí eu corrijo, analiso meus erros, estudo os meus erros. Poxa, eu deveria ter feito assim, 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 assim. Aí, se você deveria ter feito assim, 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 assado, você volta e reescreve a mesma redação. Só que agora sabendo os erros que você cometeu e agora você vai corrigir, fazer uma outra redação, entendeu? É assim que a gente começa a soltar essa muleta do professor. O professor ele dá o repertório e tudo mais. Eu tenho que começar a soltar essa muleta, entendeu? Beleza? Matemática. Eu preciso ter uma coisa muito, muito importante na mente. Tem uma quantidade absurda de matérias para estudar. Primeiro erro que o estudante vai cometer é querer estudar tudo. Tá errado. Não pode estudar tudo. O que ele tem que fazer? Ele tem que vir aqui no Google e escrever aqui, olha, recorrência Enem matemática. Dá um enter, vai aqui em imagem, ó. Deixa eu abrir essa imagem aqui. Copiar, endereço. Abrir a imagem numa nova guia. Aqui. Olha só. Pô, essa imagem tá horrível. Pera aí, deixa eu pegar uma outra. Acho que essa aqui tá melhor. Também tá bem ruinzinha, mas dá pra ver, já dá pra ver, tá? Olha só, isso aqui é um gráfico de distribuições de matérias que caem no Enem, tá? Vamos analisar rapidinho aqui, olha. Matemática básica, 36%. O que é matemática básica? O que cai em matemática básica? Porcentagem. Multiplicação. Vou explicar as 4 operações. Porcentagem? Porcentagem está num grupo chamado, que está na matemática básica, que é proporcionalidade. O que tem em proporcionalidade? Regra de 3, simples e composta, percentual, razão e proporção e escala. São 4 assuntos, porque tudo é a mesma coisa. Regra de 3 é a mesma coisa que porcentagem. É a mesma coisa, e que é a mesma coisa que razão e proporção. Só é colocado em contextos diferentes. Então, se você domina as 4 operações, se você domina aritmética, que é aquela parte, que é a parte de somar, dividir, saber operar. Se você domina radiciação, se você domina potenciação, se você domina razão e proporção, você já está garantido 36% da prova. 36% da prova. Só que a maioria das pessoas não domina isso, tá? Não domina isso. Estatística, que é a parte de moda, que é a parte de moda, mediana, é básico também, tá? Outra coisa aqui, olha, geometria espacial. Geometria espacial é a geometria dos cubos, paralelepípedos, pirâmide, tronco de pirâmide, tá? Isso com prática dentro das questões você aprende com facilidade também. Porque você, ao invés de você ver uma aula de matemática para pensar que entendeu. Peraí que a Bia entrou aqui. Pensar que entendeu e tentar fazer uma questão, você deu uma volta muito grande. Aí você vai usar uma questão que você vai entender o mecanismo da questão, entender o conceito por trás da questão e vai tentar fazer a mesma questão sozinha. E depois vai tentar fazer questões parecidas. Então isso deixa o estudo muito mais rápido. Perceba que, olha aqui, ó, matemática básica, estatística, geometria espacial, geometria plana estão muito perto uma da outra. E funções, que é a função do primeiro grau e função do segundo grau, elas representam mais de 75% da prova. Peraí que a Bia pediu para entrar aqui. Professor, desses nomes aí associam a matemática básica? Oi?
Ô, professor. Desses nomes que tá aí, eu só sei a matemática básica e função. E o que a gente ainda não viu, porque, tipo assim, a gente vai ver agora trigonometria. Trigonometria não, cai em... Tá aqui, trigonometria representa 4% da prova. Mas mesmo assim, e a análise combinatória a gente também nunca viu. Cadê a análise combinatória? Não representa nada. Gente, olha só. Olha só. Trigonometria e análise combinatória, esquece. Você não vai... Primeiro que trigonometria é imenso. E quase não cai. Estrategicamente falando, não faz sentido eu me gastar um tempo considerável de estudo nessa matéria. Tá? Vale muito mais a pena você gastar um tempo muito grande em funções, por exemplo. Cai bastante. Entendeu? Matemática básica e funções. Se você fosse escolher duas, eu escolheria. Se eu fosse escolher duas para estudar, eu começaria com matemática básica e funções porque está muito ligado. Depois eu iria para geometria plana e espacial porque também está muito ligado. Plana, no caso, seria polígonos, essas coisas a gente tá triângulo, retângulo, circunferência, né, raio, área de triângulo, área de retângulo. Só que aí é muita fórmula pra gente decorar também. Pois é, aí que tá o grande lance. Se você for para esse lado de decorar muita fórmula, você vai se sobrecarregar. O interessante da matemática para a prova é você usar as questões para entender o mecanismo de raciocínio das questões. Quando você começa a ler uma questão, eu já fiz muita questão na vida. Então, quando eu começo a ler uma questão, eu já sei para onde aquela questão vai. Se eu já sei para onde ela vai, eu já sei mais ou menos o que ela pede. Aí o meu cérebro já puxa aqui, porque eu já fiz muita questão daquele tipo. Opa, eu não decorei a fórmula. E na matemática, muita fórmula puxa a outra. Se você tiver um pouquinho de curiosidade em saber de onde as fórmulas vêm, por exemplo, a fórmula da área do triângulo vem do retângulo. Né? A área do retângulo é sempre um lado pelo outro. Se for um quadrado, são dois lados iguais. Se for um retângulo, é um lado pelo outro. E o triângulo, como ele é a metade do retângulo, basta pegar a área do retângulo e dividir por 2. Entendeu? Então, uma coisa vai puxando a outra. Eu preciso começar, pouco a pouco, pegar essas estratégias de resolução. Entenda uma coisa. Você precisa fugir que nem o diabo foge da cruz de decorar as coisas. Tá? Porque quanto mais você decora, mais espaço você ocupa no seu cérebro desnecessário. Mais você se sobrecarrega. Então eu preciso começar a fazer que nem os checkpoints de videogame. Eu preciso começar os saves, assim. Então eu tenho que ter pontos de guia que eu me guio. Por exemplo, tabuada. Até hoje eu não sei a tabuada de cabeça. E nem faço questão de saber. Porque eu uso alguns pontos, principalmente os quadrados perfeitos, que são os números iguais, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, para me guiar. Pô, se 2 vezes 2 é 4, eu sei que 2 vezes 3 vai ser 4 mais 2. Então, 6. Só que aí, para isso, eu tenho que ter minha habilidade de soma muito bem afiada. Entende? Matemática básica. Você precisa ser um expert em somar, em subtrair, em dividir, em multiplicar. Tá? Então, por exemplo, assim, eu preciso olhar para essa prova de forma estratégica. Se você ainda não viu, trigonometria, quase não cai. Análise combinatória, quase não cai. E, olha, funções exponencial e logaritmo, tá dentro de funções. Só que quase não cai. Eu vou me bater com função exponencial? Não vou. Eu vou ficar expert em função do primeiro grau e segundo grau. É o que cai mais. Aí eu começo com matemática básica, que é basicamente o que você tem que ser muito bom nas 4 operações e saber proporcionalidade. Percentual, regra de 3, simples e composta, porque isso salva demais numa prova de matemática. Se eu sou muito bom em multiplicar nas 4 operações e sei fazer regra de 3, a maioria das coisas eu consigo resolver. Entendeu? Então, matemática básica, funções, depois geometria plana e geometria espacial. É isso que eu preciso me tocar. Então, o que eu faço? Eu faço uma bateria de questões de matemática básica e a gente vai falar isso mais pra frente um pouquinho. Como é que você estrutura essas questões, como que você faz, como você acompanha, como você refaz, como você analisa, como você estuda. Tudo isso dentro das questões. Mas daqui o principal é você entender que eu preciso me desprender das matérias que eu ainda não vi, mas que caem pouco. Tá?
Probabilidade. Você... eu acho que... Vocês já viram probabilidade? Uhum. Já, né? Então, Sim. já viu aqui. Estatística também, que é moda, mediana. Qual é a probabilidade de uma coisa acontecer e tudo mais? Tá, isso aqui cai menos. Então, eu vou focar aqui em matemática. Se eu preciso tirar uma boa nota, eu tenho que garantir o que eu já sei. Acho que eu sou boa. Sou boa em redação? Beleza, vou garantir redação. Vou refinar a redação. Eu sou bom em história e geografia? Eu preciso ir bem nessas questões. Filosofia e sociologia, precise bem. Língua estrangeira, precise bem. Essas coisas que são mais simples, entre aspas, de conseguir uma boa nota, eu preciso garantir. Aonde que eu preciso focar energia? Nas que eu não sou boa. Nas que eu não sou boa, nas que tem mais peso na prova. Entre priorizar matemática ou química, eu vou priorizar matemática. Porque matemática, ela tem um peso muito maior na nota final do Enem. Tá? Então, assim, e dentro de matemática, eu preciso saber priorizar o que cai. Certo? Então, eu vou estruturar meu estudo em cima de matemática, eu vou estruturar em cima de funções, de matemática básica, geometria plana, geometria analítica, estatística. E sempre seguindo uma ordem que faça sentido. Matemática básica está muito ligada com funções. Que também tá muito, e matemática básica também está muito ligado com geometria plana. E geometria plana puxa geometria espacial. Então vamos dizer que você domina esses 4 aqui, ó. 36 mais 11 47. Eu tô nem pegando os percentuais, os decimais. 47 com mais 6 vai para 47 com mais 6, 53, com mais 11, 64. 64% em 4 assuntos. Mais da metade da sua prova vai estar em 4 pontos. E dependendo do TRI, se você estiver muito bem estruturado em cima disso, você ainda consegue tirar uma pontuação maior ainda. Outra coisa que vocês têm que ver aqui, olha só. Distribuição de notas no Enem. Pirâmide. Olha só. Isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó. Isso aqui mostra que a maioria esmagadora das pessoas no Enem está ali na média dos 500 pontos, 550 pontos. Um pouco mais, ó, a maioria está ali entre 400 e 474 a... Não, tá aqui, desculpa. É aqui embaixo que vê. Tá ali na média de... Pra baixo. Tá aqui, agora dá pra ver melhor. Ó, a maioria esmagadora, 474.387 pessoas tiraram na faixa de 450 a 500. Meio milhão e meio de pessoas pegaram ali entre 500 e 550. Mais quase meio milhão foi ali na faixa de 550 a 600. Quando você já está entre 600 e 700, você já está num bolo menor. Ou seja, você já está na frente de muita gente. Está na frente de muita gente. Se você fica entre 700 e 750, 100 mil pessoas só. Se você for distribuir na quantidade geral da galera, na quantidade total, no espaço amostral total de quem faz a prova, você está muito na frente de muita gente. Entendeu? Se você ficar... Manda aqui pro lado. Se você ficar aqui, ó, entre 750 a 800 em média, isso já te gabarita a ficar na frente de muita gente mesmo. Agora, se você passar dos 800, você já tá perto de entrar no campo da medicina. Da galera da medicina. Entenderam? Então, eu preciso entender isso para poder me preparar para a prova. Tá? A partir daqui, a gente vai estruturar o nosso estudo baseado nessa estratégia. TRI,
recorrência. Você vai priorizar a redação em matemática. Você vai fazer uma carga infinitamente menor na parte de linguagem, entendeu? Final de semana a gente vai começar a implementar simulados. E aí eu vou pegar essa quantidade de questões e eu vou estar sempre acompanhando. Então, vamos assim, fiz 10, fiz 20, errei 18, tá, pego as que eu errei, volto, estudo, faço novamente as questões. Por quê? Eu preciso entender o mecanismo de por que eu errei, como eu errei e como eu corrijo esse erro. As questões, elas não vão ter tantas diferenças assim. Tá? As pessoas não fazem, elas podem querer, os elaboradores, eles podem querer fazer questões mais diferenciadas, aumentar o nível aqui, ali, tudo mais, um requinte. Só que, no geral, o nosso subconsciente sempre vai pegar padrões. Então, vai ter coisas parecidas em questões diferentes. E saber pegar essas coisas diferentes é que faz a diferença na hora de eu me dar bem na prova. Perceba, agora só para falar um pouco mais da estratégia geral. Deixa eu só trocar aqui minha tela. Só para falar um pouco da estratégia geral, tá? Bora imaginar o seguinte. Eu tenho 3 minutos e meio para resolver uma questão na hora da prova. Se eu tenho uma habilidade alta de resolver questões e dá para chegar nesse nível, eu consigo resolver uma questão fácil, que eu tenho conhecimento, que eu resolvo rápido, entre 30 a 1 minuto. Vamos dizer que eu resolvi em 1 minuto a questão. Se eu tinha 3 minutos e meio, sobrou 2 minutos e meio para a próxima questão. A outra questão, eu já tinha 3 minutos e meio, com mais 2 minutos e meio, eu vou ter 6 minutos. Então, se a outra questão é uma questão mais difícil, eu vou ter mais chance de acertar ela. Porque eu vou ter mais tempo. E eu vou ter mais energia mental. Então, qual é uma boa estratégia para a prova do Enem? É saber selecionar as questões. Eu preciso sempre começar pelas questões fáceis, que eu consigo resolver de forma rápida. E depois eu vou fazer as questões difíceis, médias e difíceis. Depois eu vou redistribuindo. A gente vai ter um encontro só para falar disso. Tá? E sempre começar a prova de trás para frente. Por quê? Bem, geralmente a maioria das pessoas faz a prova em formato cronológico. Começa do começo, vai do começo da prova, vai fazendo. Entendeu? Beleza. E aí o que acontece? Quando chega no final da prova, a pessoa já está sem tempo, porque ela não sabe gerenciar o tempo, então em vez de gastar 3 minutos, ela gasta 5, 6. Aí quando chega no final da prova, não tem tempo para resolver e não tem tempo para conseguir fazer a questão. E ela já está cansada demais. Se eu começo do final, que é onde a galera erra mais, eu vou garantir as fáceis do final. Porque se o cara acertou uma... Olha só que interessante. Se o cara acertou uma difícil, ali pelo meio da prova, no final ele erra uma fácil, o TR dele baixa. Agora, se eu acerto uma fácil, pra mim é fácil, mas pra galera é difícil, e acerto uma média ou uma fácil no meio da prova, o meu TRI aumenta. Então eu começo pelo final, fazendo a filtragem de questões e vou pro começo. Depois eu volto e vou fazendo várias filtragens para eu chegar no final só com questões que realmente eu não sei resolver ou que demoram demais, que é onde eu vou gastar mais tempo ali. Entendeu? E nunca sair antes da prova, de terminar a prova. Eu vou ficar até o final da prova porque eu vou ganhar muito tempo no começo e vai me sobrar muito tempo no final para eu gastar com questões mais difíceis. Entenderam? Então, esse é o panorama geral da estratégia que a gente vai usar. Para ir e voltar. Alguma dúvida? Não. Nenhuma, professor. Ok. Então, a gente vai fazer o seguinte. Amanhã a gente retorna, tá? Verifiquem pra mim qual vai ser o melhor horário. Deixa eu só parar de gravar aqui rapidinho. Sai mais. Eu acho que 8,